Muito boa tarde e bem-vindos ao programa A Terra é um Só País, um espaço da autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. Há poucas coisas consensuais no mundo. Uma delas será os direitos humanos. E quando falamos de direitos humanos, falamos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Falamos de direitos humanos, sociais, económicos, culturais, entre tantos outros. Para falar sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem, convidei Marco António, que faz parte da Comunidade Bahá'í de Portugal. Eu começava por perguntar, de uma forma muito resumida, o que é esta Declaração dos Direitos Universais do Homem. Eu diria que a Declaração Universal dos Direitos Humanos se pode resumir em três aspectos. Primeiro, que existe um conjunto de direitos humanos que são inerentes à nossa própria condição humana, isto é, fazem parte de nós e não são conquistados ou adquiridos. Segundo, que estes direitos não podem ser negados ou anulados por ninguém, nem pelo próprio indivíduo. E terceiro, que os direitos humanos, quando entram em conflito uns com os outros, esse conflito deve ser resolvido por leis justas e imparciais. Fazendo um pouquinho de história, indo à origem desta declaração, como é que nasceu este documento tão importante para toda a humanidade? Bom, ao longo da história da humanidade houve várias tentativas de formular um conjunto de leis que descrevessem os direitos de cidadania dos indivíduos. Os mais recentes na história da humanidade terá sido a Declaração dos Direitos do Homem, que surgiu no meio da Revolução Francesa, e as primeiras emendas à Constituição Americana, aquilo que se chama o Bill of Rights, onde se descrevia a liberdade de expressão, defendia-se a liberdade de associação, a liberdade religiosa. É um documento que é hoje considerado uma peça fundamental da democracia americana. A Declaração atual, de 1948, surgiu, como nós dizemos, na ressaca da Segunda Guerra Mundial e da necessidade de encontrar um conjunto de princípios que fossem universalmente aceitos e que descrevessem aquilo que se consideravam os direitos de cidadania. Ora bem, em 48 as Nações Unidas tinham 3 anos de idade e este documento foi preparado por uma comissão específica. Na altura da votação, houve 48 países que votaram a favor e houve 8 que se abstiveram. Abstiveram-se a União Soviética e os seus aliados comunistas, que não concordavam com a cláusula que refere os direitos de propriedade privada. Absteve-se a África do Sul, que não concordava com os tópicos que referiam a igualdade racial. E absteve-se a Arábia Saudita, que era contra os princípios de liberdade religiosa. É exatamente por aí que eu queria pegar. Liberdade religiosa, como é que as outras religiões, que não a religião, neste caso dos Emirados Árabes Unidos, reagiram a esta declaração? Bom, para falar da reação das religiões, nós temos de ter presente o seguinte. São muito poucas as religiões mundiais que possuem nas suas escrituras um conceito de direitos humanos. Apesar de nós podermos encontrar paralelismos entre as religiões, os seus ensinamentos e o conteúdo da Declaração dos Direitos Humanos. Também devemos ter presente que, na formulação deste documento, participaram várias comunidades religiosas e várias organizações religiosas. Participaram organizações judaicas, protestantes, católicas e também a comunidade Bahá'í. Ora, falando concretamente das religiões e de como reagiram os dirigentes religiosos mundiais, nós podemos começar por falar, por exemplo, da Igreja Católica. A Igreja Católica inicialmente mostrou muitas reservas em relação a este documento. O próprio jornal do Vaticano, o Observatório Romano, criticou o documento porque porque os direitos humanos não apresentavam um fundamento teológico e religioso para a sua existência. Foi só passado 15 anos, com o Papa João XXIII e com a encíclica Pacem Terris, em que a Igreja Católica mudou de atitude, em que o Papa João XXIII nessa encíclica disse que a doutrina da Igreja está em consonância com o conteúdo dos direitos humanos e esta declaração é o sinal de um mundo novo que se avizinha e, simultaneamente, é um poderoso instrumento para proteção do homem moderno contra os males desta nova sociedade que está a surgir. Um mundo novo, um mundo moderno. No entanto, hoje em dia fala-se muito de relativismo cultural. Esta é uma declaração mesmo universal para toda a humanidade? Essa é uma excelente questão. Repare, quando a declaração foi aprovada, as Nações Unidas eram claramente dominadas por países ocidentais, podemos dizer assim. Portanto, não tinham ainda surgido as descolonizações dos anos 50 e 60. E uma das críticas que é feita por algumas vozes é que isto é um documento que reflete uma mentalidade ocidental. Ora bem, há vozes a favor da universalidade e há vozes contra a universalidade dos direitos humanos. Posso referir a declaração da Conferência de Viena, a Conferência de Direitos Humanos de Viena, em 93, em que 173 países proclamaram que
Os direitos humanos são universais e isto é uma verdade inquestionável. São 173 países que assinaram essa declaração e, portanto, a esmagadora maioria dos países. Há, evidentemente, países que dizem o contrário, dizem que isto deve ter em conta aspectos que têm a ver com a cultura e a história dos povos e, portanto, não se pode aplicar os direitos humanos universalmente. Na verdade, isso é uma atitude de aparente pluralismo cultural, mas que na prática é uma tentativa de legitimar o poder de governos autoritários que mantêm um status quo de repressão sobre os seus povos. Eu podia citar vozes a favor e vozes contra. Nas vozes a favor, eu não resisto a ler uma frase de Wole Soyinka, um prémio Nobel da Literatura, um nigeriano, que escreveu o seguinte sobre os direitos humanos: qualquer sugestão de que a liberdade de expressão é um luxo do Ocidente é um insulto às lutas históricas dos indivíduos e das comunidades. Todos concordamos sobre o que é a tortura. Sabemos o que é a violação. Sabemos o que é a prostituição infantil. Sabemos as consequências do genocídio. Então não devemos fingir que não sabemos aquilo que os direitos humanos verdadeiramente representam. Marco, o nosso tempo está a terminar. Peço desculpa, muito obrigado por ter vindo. A comunidade Bahá'í tem estado envolvida em muitos projetos relacionados com os direitos humanos e com esta declaração. Se quiser saber quais são estes projetos, podem contactar a comunidade Bahá'í. Os contactos estão a passar em rodapé, bem como informações sobre todas as atividades que estão a decorrer em Lisboa e no resto do país. Quanto a nós, voltamos a ver-nos no próximo domingo, no dia 12 de agosto, por volta das 9 da manhã, no programa Caminhos. Muito boa tarde e obrigado. Até lá.